Sejam todos muito bem-vindos ao meu programa semanal de variedades, alucinações, insanidades e reclamações. Eu sou a Lúdica e o Delírio Drag está conectando completamente. Ai, menina! Oi, Brasil! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para a segunda temporada do Delírio Drag, Lúdica, completamente. Ai, menina! Que felicidade, gente! Olha ela aqui de novo, mais uma vez. Às vezes nem devia ter voltado, mas voltou. Resolveu, falou, ai que não sei o que, vou retornar. E cá estou para a segunda temporada do Delírio Drag, meu Brasil brasileiro. Espero fazer aí mais 12 episódios que vão de agora, esta estreia da segunda temporada, que é oficialmente dia 14 de abril, até o final do mês de junho, tá? E talvez tenhamos até uma terceira temporada no segundo semestre, mas eu não vou prometer, vamos devagarzinho, eu tô chegando agora, eu tô vendo aqui um caminho, vamos ver se vai, eu vou, vamos ver se vocês vão comigo. Gente, ó, quem tá aí acompanhando já sabe, mas é sempre bom relembrar que o Delírio Drag está disponível em diferentes plataformas, tá? Você pode acompanhar em áudio e vídeo no YouTube e no Spotify, ou, se for da sua preferência, apenas em áudio na Aurelo. E olha que tem outras plataformas para virem aí, porque é uma coisa que ela entrega, né? Ela entrega diversidade, ela entrega plataformas, ela talvez não entregue montação, né? Que tá difícil. É a drag que menos se monta que eu já vi na vida, pelo menos esse ano, porque realmente, se eu for contar para vocês, e eu vou, não tá fácil, tá? Não sei se aí do outro lado tá fácil, mas aqui deste lado que vos fala, tá difícil pra caramba, galera. Ai, meu Deus, se alguém puder ajudar, como diria a nossa grande Maite Proença. Bom, pra quem tá me acompanhando em vídeo, deu pra perceber que tem aqui novidade. Tem coisinha nova, tem sassá, xixi, e ó, titi. Tem aqui coisinhas novas. Estou com materiais novos que comprei em 18 parcelas. Meu Deus, pelo amor de Deus, por que eu faço isso comigo mesmo? Em 18 parcelas do Mercado Livre, tá? Comprei aqui, agora eu tenho o quê? Tenho computador, tenho câmera. Não é a que eu tô usando agora, que eu tô usando o celular, mas tem uma nova câmera. Tem aqui um novo sistema de áudio e som, um microfone mais profissional para que o áudio fique melhorado para vocês. Espero que funcione, né? Porque também não é garantia de nada. De repente tô eu achando que vai dar certo e fica tudo igual. Mas olha, eu investi para estar aqui hoje, hein? Trouxe tudo importado, diretamente de Osasco. Então conto com sua participação neste podcast, hein, gente? Vamos engajar essa segunda temporada, até porque a primeira terminou lá em dezembro do ano passado, 2024, e eu, né, terminei a temporada, falei, poxa, né, uma temporada, fizemos aí, concluímos o trabalho, legal, sabia de algumas poucas pessoas que estavam acompanhando, não sei o quê, e aí parei. Inclusive avisei que ia parar, falei, são 12 episódios, essa temporada também, tem que aproveitar. Não é assim, todo dia, toda hora, eu não sou nenhuma palhaça. Talvez seja, mas enfim. Aí depois o povo veio, ai, cadê os episódios? Ai, por que não tá saindo? Ai, volta com o podcast. Mas não sei o que. Vocês esperaram acabar pra dizer que vocês gostavam, meus amores? Vamos ajudar. Vamos contribuir aqui. Facilita muito o processo da gata, né? Então, assim, tá ouvindo? Me deixa saber. Tá gostando? Deixa todo mundo saber. Comenta.
todas as plataformas do Delírio Drag em que ele está disponibilizado. Dá para você comentar, dá para você deixar like e principalmente, se for o Spotify e o Aurelo, dá para vocês deixarem 5 estrelas, tá? Avaliando o podcast, o que inclusive ajuda para que ele seja indicado para mais pessoas. E, aliás, 5 estrelas, tá? Se você pretende dar qualquer outra avaliação, guarde-a para você, fica com ela aqui, ó. Que delícia! Uma avaliação só sua, que ninguém quer saber. Se não fosse 5 estrelas, é pra você mesmo, tá? Deixa. Agradeço muito, um beijo e até a próxima. E agora que já faz 5 minutos que tô aqui falando de trivialidades, palhaçadas, recadinhos, coisinhas, né, de um grande retorno, de uma temporada, de um podcast que é um delírio, de uma drag que vai falar de surtos e loucuras e absurdos por 30 minutinhos ou mais, como vocês sabem, eu tenho um tema importante para estrear essa temporada, tá? Porque isso tem me enlouquecido, me tirado do prumo, me tirado do eixo, que é o universo observável, o macrocosmos, não sei nem se é cosmos ou cosmo, mas eu sei que ele é macro, e se tem uma coisa que ele tem, é a característica de ser macro. Eu caí na besteira, ai gente, olha, por quê, né? Eu cheguei até a comentar nas minhas redes sociais sobre isso, inclusive se você não me segue, principalmente no Instagram, onde eu sou mais ativo, né? E no YouTube também, claro, mas no Instagram dá pra fazer stories e tal. Ali o @showdalúdica, indico que você vá lá seguir. Eu comentei que há um tempo atrás eu entrei em contato com um conteúdo de um criador que eu ainda não descobri quem é, porque ele não mostra a cara, e eu também não fiz uma pesquisa muito extensa para saber quem que era, eu só gostei e fui seguindo, que ele é o Pica-Pau do Facebook. Sim, Pica-Pau. Para vocês que tem mais ou menos aí a minha idade, a gente que tá com 22, lembra do Pica-Pau na infância, né? Ali mais ou menos de 1990, deu 22 anos para nós. E se você tá aí do outro lado, cala sua boca, ninguém pediu sua opinião. Guarda pra você. Eu sou da galera de 22. Sim. Enfim, tá? Não quero saber. Ninguém te perguntou nada. Aceita, a idade é minha, eu boto o número que eu quiser. Mas, enfim, nós de 22 aninhos já assistimos Pica-Pau e teve um rapaz, um jovem, ou não tão jovem, porque pra conhecer do tanto que ele conhece, não sei se ele é tão jovem, que ele criou... Nossa, olha, tô respirando aqui, ó. Tô meio adoentada. Vocês estão conseguindo ouvir? Tá até chiando, ó. Agora não vem. Vou ter até que tossir. Vou ter que me interromper pra tossir. Que palhaçada, né? Mas é bom. Que é o intuito do podcast, que ele tem essa pegada de realidade. Então peço com licença a todos. Vou dar uma pausa de tosse. A gente volta rapidinho. Peraí. Dá pra seguir. Muito obrigado por acompanharem aí essa doença comigo. Bom, estou eu no Facebook e vem esse homem postar o Pica-Pau da astrologia, astronomia, sei lá eu, qual a diferença dos dois. E ele começa a dar informações com o desenho do Pica-Pau, ali falando, e começa a aparecer um monte de imagens do universo, de estrelas, constelações, buracos negros. E ele vai dando um monte de informações sobre várias coisas absurdas e incríveis e muito interessantes sobre o universo, sobre o tamanho real das coisas, qual que é o tamanho do planeta Terra, comparado com o resto do universo, que é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Imagina se a gente for pensar nos seres humanos, né, que são ainda menores. E ele fala sobre características, sabe, do universo, do cosmos mesmo, de Via Láctea, universo observável, estrelas, o Sol, galáxias que vão colidir, o que é um buraco negro, como ele se forma, a relação entre tempo e espaço, essa coisa que fica sempre meio confusa na nossa cabeça, mas que eu acho que eu tô começando a entender melhor, porque ali ele vai falar de física quântica, leis de Newton e que regem o universo e a massa das coisas, e o diâmetro e o calor e as dimensões de luz e como que tudo que a gente enxerga na verdade está no passado, porque
essa distância de tempo que demora para que a gente consiga observar algo, significa que isso já aconteceu há milhões de anos atrás. Gente, isso me pira, porque assim, faz com que todas as bases da civilização humana sejam totalmente derrubadas, pelo menos dentro da minha cabeça, quando a gente começa a pensar cientificamente o universo dessa maneira. Ele é muito grande, ele tem características muito vastas, mas também muito específicas em alguns sentidos, né? A gravidade funciona aqui em tudo quanto é canto, a luz funciona aqui em tudo quanto é canto, e ele é uma grande incógnita ao mesmo tempo que a gente sabe muito, a gente não sabe nada. Só que cientificamente, parando para pensar, refletir sobre o universo, o cosmos e as coisas que estão fora do planeta, que saem dessa esfera mundana, faz com que a gente comece a questionar, inclusive, a nossa própria existência, que, na grande maioria das vezes, ela é dada para nós, né, o nosso surgimento, geralmente, de alguma forma, ligada à religiosidade, à fé, coisa que eu já não tenho, nunca tive muita conexão, mas quando você começa a acompanhar cientificamente essas coisas, você fala assim, realmente, Deus não existe. E eu não tô tentando convencer ninguém aqui, tá? Guarda a tua crença aí pra você, viva com ela, seja feliz, Deus me livre querer interferir nisso. A ironia, né? Os vícios de linguagem. Se tem uma coisa que eu digo é Deus me livre. E eu praticamente nem acredito nele. Então isso é uma coisa bem irônica e contraditória da minha parte, né? Mas enfim, deixando essas ironias de lado, não faz nenhum sentido dentro da minha cabeça que possa haver um ser superior que de alguma forma criou tudo, sendo que as evidências científicas apontam para coisas tão absurdas e que são sem explicação, como o divino, digamos assim. O divino também não é explicável 100%, né? Essa ideia de divindade, de Deus, ou seja, do que for, também não é 100% revelada. Há um mistério. E esse mistério se confunde, na minha cabeça pelo menos, e acredito que na maioria das pessoas também, com esse grande mistério que é o que é a vida, da onde viemos, para onde vamos. E aí quando você começa a acompanhar essas descobertas científicas, a gente sabe até já para onde vai. Da onde viemos, temos uma certa ideia, e para onde vamos, temos também. E isso vai destruindo dentro da minha cabeça toda a base da civilização humana, e sabe? Tudo que a gente colocou como pilar para nossa existência não faz o menor sentido. Dá vontade de abandonar tudo, sair correndo louca pela rua, batendo os peitos para um lado, para o outro, falando: alguém me pare, por favor. Eu nunca pedi nada, galera. Alguém me pare, por favor. Ai, eu tô tão em dúvida, eu tô tão maluca, eu tô tão cansada. Enfim, são pensamentos absurdos. Eu até separei aqui algumas coisas sobre as quais eu gostaria de falar, comparativos de tamanhos, pra falar um pouco sobre o ponto que me deixa enlouquecido aqui. Porque, gente, o universo, ele criou a gente dentro do que eu tenho acompanhado nos últimos meses, não só nesse perfil aí do Pica-Pau, porque aí o algoritmo, né, do Facebook, sim, Facebook, eu sou uma senhora, eu ainda tenho minha conta no Facebook, participo de vários grupos lá, não deveria, mas participo. São só absurdos, às vezes eu fico lá só pra ver até onde a humanidade é capaz de cometer erros. Mas em outros lugares também, no Instagram, até porque é tudo da mesma empresa, né? Sei lá, o algoritmo funciona assim de algum jeito. Eles começaram a sugerir pra mim diversos conteúdos nesse sentido. Eu tô acompanhando um monte de gente. Fora que eu já seguia o rapaz, eu esqueci o nome dele agora, do canal Ciência Todo Dia. Eu uso às vezes até pra falar sobre algumas coisas em aula. E olha que eu dou aula de arte, hein? Não dou aula de ciência. Então, assim, o cara é sensacional. Sensacional. Esqueci o nome dele agora, mas eu pesquiso aqui enquanto a gente fala
E eu conto pra vocês o nome dele, porque olha que novidade maravilhosa. Eu agora posso até pesquisar, se eu quiser. Por quê? Porque eu tenho um computador pra isso, tá? Ah, lembrei o nominho dele aqui, ó, com minha pesquisa. É o Pedro Loss, tá? Do canal Ciência Todo Dia. Tem no Instagram e tem principalmente no YouTube, eu indico, tá, pra vocês. É uma coisa, assim, maravilhosa. Só que o Pedro, ele não fala só de coisas do universo, ele fala de coisas da ciência, da física quântica de modo geral. Mas eu gosto muito de algumas entrevistas quando ele fala sobre o universo, como, por exemplo, a origem da vida, né? Gente, nós somos, dentro desses conhecimentos que tenho adquirido, poucos e rasos, mas dá pra falar pelo menos o que eu tô entendendo, resultado da explosão de estrelas, literalmente, tá? Eu até peguei aqui para dar a informação um pouco mais completa, bem pouco mais completa, tá? Mas um pouco mais completa, que nós somos resultado, né? O nosso corpo, que é formado de carbono, oxigênio e ferro, esses elementos, né, químicos, eles são forjados no interior de estrelas que explodiram há bilhões de anos atrás. E aí, sabe, eu fico me pegando, e onde tá Deus nisso? Seja que Deus for. Não tá. Explodiu um negócio ali, criou umas coisas química, física, matemática, umas coisas loucas, saíram aí uns elementos químicos, e do nada esses elementos químicos passaram por um processo que a gente chama, olha eu não chamo nada, que os cientistas chamam de o grande filtro. Não sei se já ouviram falar da teoria do grande filtro. O Pedro Loss, que eu comentei aqui agora, inclusive, ele fala bastante sobre isso, que é a teoria de que nós passamos por eventos extremamente específicos para que a vida pudesse surgir, e que uma das coisas que essa teoria fala, e que dá bastante medo, é ou nós passamos já por esse grande filtro, que seria o principal evento, o evento chave para existência da vida, para a criação da vida, principalmente os organismos, né, que existem aqui na Terra, que no caso nós viemos dos organismos animais e evoluímos aí milhões, bilhões de anos até chegarmos a sermos homens e mulheres e alguns drag queens, que é a galera que não evoluiu. Ai, que horror. E chegamos na vida, né, passando por esse grande filtro, ou pior, ainda não passamos por esse grande filtro. E quando chegarmos lá, vem a nossa extinção. E esse é um dos motivos pelos quais não se encontra no universo, pelo menos o que é possível observar e alcançar, né, com a tecnologia que nós temos, outras formas de vida. Elas não existem por conta desse grande filtro. E aí tem muita gente que pode até relacionar, né? Falar assim, então é isso que é Deus. Mas, gente, não sei, isso me pira a cabeça. Eu tenho vontade, às vezes, de não ir trabalhar, sabe? Porque eu falo, cara, as coisas no universo acontecem de um jeito que parece já tão definitivo e tão fora do acaso como a gente costuma imaginar, que às vezes dá vontade de falar assim, não sei se tá valendo a pena me esforçar, sabe? Por que a gente cria sociedade? Por que tem países, governos? Por que estamos votando em gente? Por que estamos trabalhando? Por que estamos fazendo tanta coisa? Se inclusive o próprio fim, que seria talvez até o próximo grande filtro, já tá aí de alguma forma, sabe? Primeiro pelo aquecimento global que nós mesmos causamos e que assim já deve trazer aí o fim da raça humana, né? Não da Terra nem do universo. A Terra não acaba, ela continua aí firme e forte, como já esteve há bilhões de anos atrás, mas a gente acaba. A gente fala assim, obrigado, um abraço a todos, aqui deu pra mim, vou descer desse busão. Mas a Terra vai. Só que a própria Terra também vai e não vai mais. Porque a ideia, né, dos cientistas o universo ele está em constante expansão,
crescendo ainda a todo momento, e enquanto ele cresce, e parece que tem aumentado essa velocidade de crescimento dele, ele afasta os elementos que existem dentro dele, inclusive nós, planeta Terra, e até mesmo nós dos outros... como que eu posso chamar, gente? Corpos celestes, talvez, que estão no nosso sistema solar, e essa expansão, ela parece avançar pelo resultado de uma explosão, que é o que chamamos de o Big Bang. Parece que ela vai avançar mais, a teoria é de que ela vai parar. E quando ela parar, absolutamente tudo para, porque aí significa que a energia terminou. A energia dessa explosão, que é algo tão magnânimo e gigantesco, e tão enorme, que ainda está acontecendo, mesmo tendo começado há muitos bilhões, trilhões, quintilhões, sei lá se existe esse número de anos atrás. Mas uma hora vai parar e tudo vira absolutamente inércia. Inclusive, a gente deve ultrapassar, quando isso acontecer, o tal do conhecido absoluto zero, que é quando absolutamente nenhuma partícula consegue se mover, está congelada no meio do nada. Isso sem falar da história dos buracos negros, né, gente? Que são outra coisa que me deixa enlouquecido, que dá medo, inclusive, de falar assim, gente, será que vamos parar num buraco negro? Pra que eu fui assistir Interestelar? Se não assistiram Interestelar, assistam, tá? Que é genial esse filme. Mas a história do buraco negro, ela é até mais embaixo, porque, assim, uma das teorias que eu vi recentemente é de que pelo andar da coisa no nosso universo, por ter leis da física tão específicas e coisas tão né, ditadas, digamos assim, mesmo tendo muita coisa desconhecida, como a matéria escura, a energia escura, que são elementos invisíveis do nosso universo que a gente não consegue nem observar, 5% apenas do nosso universo observável, que é enorme, é observável, que os outros 95% não dá nem pra ver, é tipo vento, sabe? De alguma forma a gente consegue detectar que existe, mas não dá nem pra ver. Essa teoria, ela diz que nós estamos em um buraco negro. Todo o nosso universo observável, que inclusive tem um limite de observação não só pela nossa tecnologia, mas pelo fato de estarmos inseridos em um buraco negro. E que é essa distorção de tempo e espaço, e que é por isso que a gente tá do jeito que tá no universo, digamos assim. Eu não vou nem saber explicar, gente. Olha, é tão confuso, complexo. É o meu delírio drag dos últimos tempos. Vocês já pararam pra pensar nisso alguma vez? Escrevam pra mim, comentem no podcast. Já pararam pra pensar sobre isso? Vocês já alguma vez falaram assim, tá, e se for tudo só ciência mesmo? Não tem nada, não tem, o espiritual, não sei o que. Tem nada, gente, nada, acabou. Vida após a morte, não tem. Por quê? Porque não tem nada, não tem nada. É só isso mesmo, é física, ciência, acabou. Isso vai me enlouquecendo porque eu, uma pessoa que gosto de viver, não queria nem morrer, mas graças a Deus ainda tô com 22, vai levar um tempo se nada acontecer. E eu tinha esperança de que tivesse algo que desse pra assim, vou morrer aqui, sair daqui pra um cantinho ali, vai funcionar. Ei, não vamos não. A gente vai só voltar a ser poeira no meio do universo mesmo, em algum momento. Sem falar do meteoro que tá rondando a Terra aí, que tem uma porcentagem até que alta de bater aqui em 2030, né? O que já vai encurtar bastante o nosso processo, a gente nem vai ter que se preocupar muito. Mas tudo isso me faz sentir tão pequeno. Você tá gaguejante ela hoje. Me faz sentir tão pequeno, uma drag queen tão ínfima, tão... Gente, olha esse dado. Tá? Vamos falar de tamanho, que é uma das coisas que me deixa mais doido, ó. O universo observável, ele tem cerca de 93 bilhões
de anos-luz de diâmetro, imaginando ele num formato mais esférico, tá? 93 bilhões de anos-luz. E estima-se, né, que o universo tem apenas 13,8 bilhões de anos de existência, quando aconteceu o tal do Big Bang. E a expansão do espaço faz com que a luz de objetos extremamente distantes já tenha viajado tanto que o universo visível tem esse tamanho colossal. Se você colocasse a Terra no centro desse espaço observável, tudo o que conseguimos observar com os telescópios está dentro dessa bolha de 93 bilhões de anos. Só que, dentro desses 93 bilhões de anos-luz de tamanho, e caso vocês não saibam, ano-luz é por conta da medida da velocidade da luz, tá? É tão distante, que se não for medido na velocidade da luz, que é a coisa mais rápida conhecida pelo homem, não dava nem para quantificar isso em números, tá? Porque aí ia ser, se fosse em quilômetros, jamais daria para, acho que não inventaram a palavra para dizer o número que daria se a gente fosse colocar isso em quilômetros, tá? Acho que não dá. Deve chegar no número, tem um número, eu esqueci o nome dele, mas tem um número, deixa eu ver, ó, vou até tentar pesquisar também. Tem um número que dizem que se a gente fosse capaz de pensar nele, o nosso cérebro explodiria, a gente morreria. Número mais alto que existe. Vou pesquisar para falar para vocês. Que nos faria morrer. Vamos ver, que pesquisa também. Capaz de eu não encontrar, tá? Capaz de eu não encontrar. Deixa eu ver. Não achei. Fiz uma pesquisa bem porcaria. Mas tudo bem, deu para entender, né? Que é esse número aí. No canal do Pedro Loz ele fez um vídeo sobre isso. Vocês entendem que é tudo tão absurdamente grande, tão bizarramente pré-estabelecido de alguma forma e existente há tanto tempo, que faz com que a gente se sinta apequenado, não sei nem se existe essa palavra, em surto, em loucura, tipo... E o pior, que quanto mais a gente descobre, menos respostas a gente tem. O universo é infinito ou ele é finito? Se ele é infinito, por que não dá pra ver o resto? Se ele é finito, o que tem depois? Ou será que depois é outro universo observável? Que aí seria o que a gente chamaria da teoria do multiverso. E aí esse multiverso tem que estar também inserido dentro de algum outro contexto, que teria que ser absurdamente maior para caber vários multiversos. Não, gente, não. Eu tô louca, eu tô aqui que eu não consigo imaginar. Fora a relação do tempo e espaço, né? Assim... Como que a gente consegue ir para trás ou para frente no tempo, dependendo da velocidade que a gente tá, e qual relação que isso faz, né? O tempo que a gente estabeleceu aqui na Terra, ele é algo muito particular nosso, e depende muito da referência que você tá aí no espaço, da velocidade que você está, como estamos nós. Gente, pensa que nós estamos em uma galáxia, quer ver? Pega essa. Nós estamos em uma galáxia, que é uma coisa assim, absurdamente gigante. Eu não saberia dizer quantas estrelas, planetas, fora o buraco negro massivo que existe no centro da nossa, enfim, quantos elementos e corpos celestes existem na nossa galáxia, que é absurdamente infinita. Mas ó, só para vocês terem uma ideia, existem mais galáxias no universo observável do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Quem aqui já pisou numa praia? Gente, quem pisou na Terra, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que é terra. Quem viu um grão de açúcar sabe do que eu tô falando. Pensa numa praia, pensa num grão. Agora pense em absolutamente todas as praias do planeta Terra. E existem mais galáxias
no universo observável, fora o que a gente não consegue ver, do que grãos de areia na Terra. E as galáxias já são coisas absurdamente gigantescas. Gigantescas. Ó, cada galáxia pode ter bilhões e trilhões de estrelas. A Via Láctea, por exemplo, tem mais de 200 bilhões de estrelas. E aí tem mais tantos bilhões de galáxias dentro de um espaço que talvez esteja dentro de um buraco negro. E a gente aqui brigando por causa de político. A gente aqui se estapeando por causa de religião, seja ela qual for. A gente perdendo o precioso e ínfimo tempo que temos de vida comparado à magnitude do universo, do espaço-tempo, com voto, com trabalho. Ah, eu vou trabalhar pro outro. Gente, a gente tinha que estar todo mundo, sei lá, louca, correndo pela rua, vivendo, abraçando, amando, curtindo, fazendo música, sarau, luau. Aí alguém vai dizer assim, tá, mas e quem vai produzir as coisas? Eu sei lá, gente, eu não sei, eu só sei que eu tô louca com isso. Mesmo que eu fosse produzir, eu queria produzir pra mim, sabe? Ai, vou aprender a fazer cevada aqui, plantar 2 grãos, uma cenoura, e gente, vamos ficar louca todo dia, o dia inteiro, vamos curtir, vamos fazer amor. Ai, que delícia. Sabe, não causa em vocês também essa sensação de, poxa, talvez algumas coisas que a gente dá muita importância sejam tão pequenas, tão quanto nós, e a nossa influência e importância nesse macrocosmo? Dava pra viver melhor, não dava? Não dava pra ser diferente? Parece que a gente tem um jeito especialzinho dentro desse absurdo, gigantesco esquema. A gente tem um jeito especialzinho de estragar, né? Fora o medo que dá. Pra mim me dá um medo, me dá um pânico. E claro que tudo que eu tô falando aqui, vamos lá, né? Tenho a plena ciência de que, assim, tá faltando uma psicóloga, né? Pra ajudar a cabecinha da gata que tá partindo dessa pra uma melhor. Mas vem aí uma coisa muito forte. Quem sabe, né? Agora, novos equipamentos, novo estilo, o delírio drag e os outros conteúdinhos que eu produzo aí me permitam isso. Mas, cara, é bizarro, não é? Deixa eu saber de vocês o que vocês pensam sobre tudo isso, porque isso que eu falei aqui é pensando no espaço-tempo, é uma ínfima reflexão bagunçada, desordenada, até porque chama Delírio Drag o podcast, no meio de um delírio não há ordem. Se houvesse, eu tinha que chamar Organização Podcast. Não é. É um surto. Sabe? Eu até me perdi. O que eu tava falando? Ai, lá vou eu tossir de novo. Mas não vou cortar, não. Tô muito sem tempo pra editar. Tem que ser na íntegra mesmo. Comenta aí, gente. O que vocês acham sobre tudo isso? Há alguma impressão? Eu vou até... não é uma promessa, tá? Porque às vezes aparece, às vezes não aparece, porque eu sigo, mas eu sempre esqueço o nome, e às vezes eu não acho quando eu pesquiso, mas eu vou tentar colocar o perfil do Pica-Pau e do Pedro, ou do Pedro Loz eu consigo, mas vou pôr o perfil do Pica-Pau do Facebook também na descrição deste episódio, para que vocês possam lá acessar, entender bem do que eu tô falando, entrar nessa loucura junto comigo. Vamos junto, juntar, junte. Vamos, que vai rolar. E, gente, quero aproveitar, depois de toda essa loucura, para dizer, é importante que você interaja comigo aqui no podcast,
Vou repetir, comenta suas impressões, loucuras sobre o que você pensou aqui, do que a gente tá falando na estreia dessa segunda temporada. Vocês podem até sugerir temas pra mim, tá? Pra eu trazer aqui. E aí eu vejo se eu tiver o que falar sobre. E olha que eu sou um geminiano, eu tenho bastante o que falar de muita coisa. A gente traz, a gente conversa, a gente surta junto. E tem muita coisa, né? Acompanhem também as minhas redes sociais, meu canal no YouTube, Instagram. O TikTok tá meio largado assim, mas vem aí, tá? Tô querendo até começar a fazer umas lives na Twitch ou em outros lugares para produzir novos conteúdos, trazer reacts. Então fiquem ligadinhos, né? Eu tentei me organizar, me equipar para poder trazer novos e melhores conteúdos para vocês e para quem tá aí do outro lado, quer inclusive me ajudar a fazer isso, sabe que pode mandar um apoiozinho, um pixinho no umpixpralude@gmail.com, está passando na tela, está na descrição do vídeo, e com qualquer valor você vai me ajudar a permanecer não só com o podcast, mas produzindo outras coisas, vai me ajudar a pagar a dívida bilionária do tamanho do universo que eu fiz para comprar um fone de ouvido, um microfone e uma tela com o programa Windows para poder trabalhar aqui com vocês, tá, gente? Ajuda que a gatinha ela é bem ferrada da sua vida. E no mais, convido vocês, quem tá chegando aqui agora principalmente, ou perdeu, né? E perdi alguma parte do Delírio Drag na sua primeira temporada, ele tá linkado aqui, né? Clicando para ouvir esse episódio, você consegue encontrar os outros 12. Vai ouvir, que é pra gente entrar nessa mesma vibe, nessa mesma loucura juntinho, que vai ser uma delícia, tá bom? Encontro vocês aqui na próxima semana, toda segunda-feira, meio-dia, tem episódio novo do Delírio Drag pra vocês, tá bom? Então vou ficando por aqui, vá ouvir os episódios que você ainda não ouviu, e Lúdica vai desconectando completamente. Fica por aí que vai ter bolo, hein? Beijo, Brasil, obrigado! Ai, voltei pra te arrasar. Vou falar, tem muita coisa pra falar, muita coisa pra dizer.